Olá, queridos! Que prazer estar com vocês novamente. Hoje a gente vai meditar no encontro de Jesus com dois dos seus discípulos lá no caminho de Emaús. Emaús era uma cidade que ficava perto de Jerusalém. Esses dois discípulos, eles estavam muito tristes. Jesus havia morrido e aí eles que seguiam a Jesus, né, estavam tristes porque eles pensavam que Jesus ele fosse um libertador, que ele viesse libertar os judeus, né, do jugo de Roma, enfim, muitas coisas, e eles estavam muito tristes. Assim tem muitos de nós hoje, né, queridos? Muito tristes por muitas coisas, pelo tempo, pela situação, pelas perdas, enfim. Mas eu quero te dizer hoje que você tem um encontro marcado com Jesus no caminho de Emaús. E esse texto está lá em Lucas capítulo 24, dos versículos 13 a 33. O que nos diz esse texto? Que aqueles dois discípulos, eles estavam conversando muito tristes e aí Jesus chega perto deles. Só que eles não conheceram Jesus, não é? A figura do sofrimento, ela tende a ficar marcada na nossa mente muito mais do que a figura da alegria, concorda comigo? Percebam, eles estavam lá na crucificação de Jesus. Isaías nos diz que ele ficou transfigurado, que ele ficou irreconhecível. Imagina, queridos, uma coroa de espinho na cabeça, fincada, espinhos desse tamanho, aquele sangue todo escorrendo, o corpo dilacerado pelas chicotadas, pelas chibatadas, sem comer, com aquele sofrimento no seu corpo, todo sangue. Jesus era sangue do fio do cabelo até o dedão do pé. E aí, para completar a figura de Jesus naquele calvário, as mãos furadas com pregos desse tamanho, os pés também, uma lança do lado. Que imagem terrível, irmãos, de se ver. Era essa imagem que aqueles discípulos tinham na mente. E quando eles viram Jesus, eles não reconheceram Jesus, porque a imagem que estava na mente deles era essa. E aí Jesus começa a conversar com eles, e aí o coração deles começa a aquecer. E eles vão dizendo para Jesus, aconteceu isso, você não ouviu falar não de Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e tal e tal. E Jesus começa a falar com eles e num dado momento Jesus diz para eles, nécios e tardios de coração, para entender tudo o que os profetas disseram, né? Que era necessário que ele morresse e ressuscitasse. E aí anoitece e eles param para descansar e Jesus quer seguir viagem, mas eles dizem, não, fica conosco, porque já está de noite, era perigoso viajar à noite naquele tempo, né? Tinham ladrões, salteadores, e viajar sozinho, principalmente à noite, era muito complicado. Então Jesus entra com eles, eles fazem uma pequena ceia, põem o pão, o vinho, né? E quando Jesus, irmãos, parte o pão e dá graças, os olhos se lhe abriram. Por que os olhos se abriram? Porque a lembrança deles foi para lá, na lembrança de Jesus, quando partiu o pão e serviu a multidão, né? Em todas aquelas fases que Jesus estava, eles tinham a memória do Jesus vivo e não mais a memória do Jesus morto, quando eles não reconheceram Jesus na estrada. E diz que quando ele partiu graças e deu graças, e eu acredito, né, Jesus deu graças conforme a Bíblia manda, né, no livro lá de Levítico tem a forma de dar graça, ele parte aquele pão e aquela voz suave, aquele amor no partir do pão, agradecendo ao Pai. Jesus tinha uma intimidade, uma interação com o Pai enorme, irmãos, uma coisa fabulosa. E quando ele faz isso, os discípulos, é ele. Mas aí Jesus já desaparece e não está. E aí aqueles dois discípulos que estavam indo para Emaús
para continuar suas vidas do mesmo jeito, da mesma forma, sem esperança, voltam para Jerusalém para contar aos discípulos, né, que Jesus havia ressuscitado. E aí a esperança voltou, a alegria voltou, e eles reconhecem, né, a figura de Jesus. Que encontro! Que encontro! Será, meus amados irmãos, que a nossa memória nesse tempo de dor e sofrimento não está nas coisas do sofrimento, não está naquela cruz, não está naquele corpo dilacerado, não está na morte da Covid, não está na doença, no sofrimento, na falta de emprego. Irmãos, queridos amigos, seja de que credo você for, preste atenção. Tire os olhos dessas circunstâncias. Jesus veio para lhe trazer esperança. Se eu não tenho problemas, por que ter esperança? Está tudo bem, está tudo certo. Mas se eu enfrento dificuldades e exercito a minha fé e a minha confiança, não é aí que eu glorifico a Deus tendo esperança. A esperança que nós não estamos sós, que Deus não nos abandonou, não abandonou a terra, não abandonou nenhum de nós, que Ele está no controle, que aqueles que ficam com Ele, que aqueles que partem na segurança da cruz de Cristo. Se você nessa hora está ouvindo essa palavra, abra o seu coração, deixa a esperança de Jesus entrar dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua mente, para que você veja não a morte, o dilaceramento do corpo, mas a vida. Ele veio para que tivéssemos vida, queridos irmãos, e vida em abundância. Para terminar, tem um hino que eu gosto muito, que é Divino Companheiro no Caminho. Vocês podem procurar no YouTube e colocar esse lindo louvor para vocês ouvirem e nesse tempo meditar quem está comigo no caminho, ou o que está comigo no caminho. Quem está comigo é Jesus, Ele está me trazendo alegria, paz, esperança, ou quem está comigo são os problemas, as circunstâncias, as dores, as coisas insolucionáveis da vida, falta de esperança. Não, queridos, escolha a esperança. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo a contemplar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Procure lá, você vai gostar. Agora, para lembrar você, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, toca lá no sininho para você receber as notificações, não é? Vamos aumentar essa corrente do bem e vamos lá na próxima vez para mais um encontro com Jesus. Grande beijo, meu amor, meu carinho.